igreja, a todos aqueles que nos assistem, com a paz do Senhor, a graça e a paz do Senhor. Nós estamos começando mais um culto nesse final de domingo. Amém. Estamos começando mais um culto nesse final de domingo. Foi de uma semana abençoada. Não obstante, a gente encontra algumas dificuldades ainda, mas nós estamos administrando isso com a graça de Deus. Por isso que eu cumprimentar, eu falei a paz do Senhor, mas eu lembrei, mas tem a graça. E Deus fala que a graça dele nos basta. Então, nós estejamos debaixo dessa graça, não por merecermos, mas a graça é uma consequência do amor de Deus pelas nossas vidas. Eu quero ler um versículo que eu meditei hoje nele. Só um versículo para nós marcarmos o início desse culto. Lá em Colossenses, no capítulo 3. Colossenses, uma carta do apóstolo Paulo à igreja em Colossos, aos Colossenses, onde havia uma igreja. E Paulo enviava mensagens para essa igreja. E ele diz assim, nesse capítulo 3, do versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Amém, igreja? Mensagem muito forte para aqueles que ressuscitaram com Cristo, aqueles que entenderam essa mensagem, que a morte de Jesus Cristo não parou naquela cruz. Ele foi para o domingo, onde aquele túmulo amanheceu vazio. Que Jesus Cristo ele foi ressuscitado. E aqueles que creem em Jesus, e o crer significa realmente nós recebermos a mensagem, a palavra, o discipulado, o ensinamento de Jesus Cristo. E nós então vivermos esta palavra, sermos fiéis, obedecermos às mensagens, ao ensinamento de Jesus. Por isso que ele fala, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Então a nossa visão esteja realmente para o alto, das coisas celestiais, das coisas que Deus tem para nossas vidas. E como Ele tem trazido benefícios para cada um de nós, e nos tem sustentado, nos tem mantido sadios, trabalhando, Ele nos abençoando, nos suprir de cada necessidade desta igreja, das famílias, de tantas igrejas pelo mundo afora. Aqueles que confiam no Senhor, eles não se abalam, porque nós não estamos olhando com nossos olhos fixados nas coisas que estão acontecendo nessa terra. Nós estamos olhando para Jesus Cristo, para o alto. Uma visão celestial e não uma visão terrena. Porque nós estamos muito agarrados às coisas da terra. Mas Deus quer que nós tiremos um pouco nossos olhos das coisas terrenas e olhemos para o alto, para o nosso futuro. O nosso futuro não está nessa terra. Aqui nessa terra nós estamos passando por ela. É um tempo. E nós aprendemos que nós somos nessa terra peregrinos, forasteiros. Nós estamos passando por aqui. E vivemos muito felizes aqui. Conseguimos alcançar muitas vezes os nossos sonhos, nossas metas, nossos objetivos. Mas um dia tudo isso vai terminar. E nós estaremos então vivendo eternamente com Jesus no reino celestial. Amém, igreja? Receba essa palavra, pense nisso, olhe para o alto. Não se amarre nessas coisas terrenas, que elas vão ficar todas exatamente na terra. Amém? Porque nós somos cidadãos dos céus. Amém? Receba a nossa gratidão, Deus, por mais um dia que nós estamos aqui na tua casa, casa de oração. A igreja, onde tu tens, Pai amado, nos trazido a mensagem a cada dia, onde nós encontramos nos nossos irmãos em Cristo, companheiros de lutas, aqueles, Pai amado, que nós vivemos em comunhão e com os quais, então, nós fortalecemos uns aos outros pela Tua palavra e pelo amor, Pai amado, Tu derramou
em nossas vidas. Abençoa-nos, Pai amado, no decorrer desse culto, cada louvor ministrado, Pai amado, sobre as nossas vidas. Esse louvor é para Ti, mas é ministrado sobre nós. Receba a nossa gratidão por isso. Abençoa nós que estamos aqui nesse templo. Abençoa cada um que está na sua casa, assistindo, Pai amado, este culto. E Ele possa nos trazer, Pai amado, o alimento para nos sustentar, nos fortalecer durante a semana. Abençoa o Teu servo que estará, Pai, ministrando a palavra de Deus em nossas vidas. Com certeza Tu já deste a Tua mensagem para ele. E ele venha, Pai amado, nos servir este pão, este alimento, que é tão salutar para nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Cadê a... Amém?
aconteça. A canção sempre existe. A adoração, ela sempre existe. Adore o Senhor, porque quando você adora, o Senhor trabalha em você, no seu coração e naquilo que você coloca diante dele. Amém? Meu Deus, esse é quem tu és. Ah, Senhor, nós podemos descansar em ti, ó Deus. Nós podemos confiar em tuas fortes mãos. Oh,
sei você, mas eu estou sentindo uma glória de Deus tão grande aqui, que ela cura todas as minhas feridas da minha alma, ela me anestesia das dores, que essa mesma unção pegue seu coração e te anestesie também. Eu não sei o que você está passando, não sei o que está acontecendo com você, mas a resposta é Jesus. A resposta é Jesus, sempre será. Hoje, ontem e para sempre. Aleluia. Que seus lábios fluam sempre louvor. Ele é digno. Não sei se você trouxe sua oferta, se você trouxe, por favor, tem um envelope na sua cadeira. Você pode colocar o valor que você trouxe. Os irmãos que nos assistem online, vocês também podem continuar colaborando através das ofertas e dos dízimos. Muito obrigada pela colaboração de cada um dos irmãos. Através desses valores nós conseguimos manter as contas da igreja paga. E mesmo durante a pandemia, não faltou o Senhor suprir todas as nossas necessidades. Amém? E nós queremos continuar cumprindo com tudo para a glória de Deus, para honrar o nome do Senhor. Amém? Então, se você trouxe, você pode depositar aqui no Deus do Pilar enquanto nós cantamos. Amém? Eu já quero orar, abençoando esses valores. Então, se já está separado aí, vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós somos gratos ao Senhor por cada irmão que tem se levantado como obreiro e como uma coluna nesse lugar. Obrigada pela contribuição de cada um deles. Eu peço que o Senhor os abençoe. Muito, 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 Senhor. Jesus, derrama sobre eles a bênção, a tua bênção. A prospera, Senhor, esses valores, os que eles estão dando e também os que eles vão receber daqui para frente. Em nome de Jesus, nós consagramos esses valores a Ti, Senhor. Prospera, Senhor, multiplica, para que nós possamos continuar honrando o Teu nome, a Tua casa neste lugar, Senhor. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Paz do Senhor a todos. Amém. Bom, camarada que inventar um jeito do óculos não embaçar com a máscara, esse vai ficar startup, esse vai ficar milionário, né? Paz do Senhor a todos, eu fico muito feliz em poder estar aqui com os irmãos, sempre é motivo de alegria, né? A gente poder se congregar com os irmãos, né? Porque tão bom, né? Tão suave é que possamos estar todos aqui em união perante o nosso Deus. A gente sabe que tem sido tempos difíceis, né? Então você que não pôde vir, você que está em casa, que o Senhor possa te abençoar também nos acompanhando aqui, que o Senhor fale com você, assim como fala sempre com cada um de nós, estando aqui ou estando em casa. Amém? Muito bem, então, hoje eu vou falar aqui um pouco sobre combater. A gente falou sobre combater o bom combate há um tempo atrás, mas
combater não é só, talvez, tão simples como a gente imagine, tá? Por isso que eu coloquei aqui o título para hoje, se você quiser anotar. O título da nossa pregação hoje é Combatendo no Vale e Orando no Monte. Amém? Então, a gente sabe que a gente está passando um ano excepcionalmente difícil e esse mês tem sido ainda mais desafiador para muita gente, né? A gente tem passado muitos grandes combates, grandes lutas têm afligido a cada um de nós, ou a muitos de nós, né? E mesmo em relação a essa questão da pandemia, né? A cada século a gente tem algum tipo de epidemia, de pandemia que dá uma estremecida na Terra, né? A gente teve a gripe espanhola, teve a peste negra, teve tantas outras, né? E às vezes é difícil a gente viver aquilo que a nossa esperança deseja, né? Que está lá no Salmo 30, verso 5, que diz assim: o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Porque às vezes não vem, às vezes não vem. Às vezes é difícil, às vezes a gente entende a manhã física, mas às vezes não vem, né? Eu queria poder chegar aqui e dizer, olha, amanhã, dia 21 de setembro, termina o inverno, e falar que vai tudo mudar, e eu não posso prometer isso, né? O que a gente pode dizer é que há várias outras promessas espirituais no reino de Deus. Mas a gente não pode prometer que amanhã de manhã vai acordar, 21 de setembro, que vai estar tudo normal, que todos os seus problemas vão estar resolvidos, que todas as suas lutas vão estar encerradas, a não ser que Jesus volte daqui a pouquinho. Aí resolve tudo. Aí resolve tudo. Aí o Senhor vem, busca a sua igreja, e aí a gente vai louvar na presença de Deus. É a única promessa que a gente pode fazer, que vai resolver todas as nossas lutas enquanto seres humanos, né? Bom, a gente está passando, de certa forma, por um deserto, né? Então, não tem jeito. A gente, assim como Jesus foi levado para o deserto para ser tentado, deserto é local de tentação, é local de doença, é local de desespero, deserto é local de ossos secos, moradia de serpentes e escorpiões. E de moscas também. É interessante, a gente pensa que não, né? Pensa que no deserto não tem mosca. Pelo contrário, tem muita mosca no deserto. Se você pega algum filme que é gravado no deserto, filme real mesmo, documentário, você vai ver que lá tem muito deste inseto, né? E moscas são insetos, eu estou falando isso porque moscas são insetos que trazem doenças, e isso já é conhecido desde a antiguidade, né? O mais próximo que a tecnologia tem um biomédico aqui, lá tem informação, lá o Igor, né? O mais próximo que a tecnologia da biomedicina, à época de Moisés, conseguia associar a vetores de doenças, né? Era esse tipo de inseto. Tanto que na palavra de Deus há algumas referências dizendo o quê? Que a mosca estraga o azeite. Tá? Então eles sabiam que a mosca trazia doença, trazia coisas ruins como vetor, né? Tal qual a gente conhece vírus. Eles não tinham como conhecer vírus naquela época, né? Bom, e não é à toa que um dos nomes... não é bíblico isso, mas tradicionalmente se atribui ao inimigo das nossas almas um nome que é Belzebu. Jesus usa esse termo, porque esse termo é usado contra ele em algumas vezes, né? Mas a tradução desse nome, Belzebu, e eu digo esse nome, tá? Não, que não é Belzebu, é encontrado na Bíblia, mas a tradução do nome Belzebu como Senhor das moscas e das pestilências, você não vai encontrar na Bíblia. Mas tradicionalmente se coloca isso. Então, como se o inimigo trouxesse doenças, e é por isso que ele é representado como aquele que traz pestilências, né? Então a gente hoje vai falar
pouquinho sobre isso também, né? Por quê? Porque nós vamos nos levar um pouquinho para estar junto do povo de Israel, bem no meio do deserto, naquilo que nós vamos refletir hoje. Mas é importante a gente saber o que está passando, porque você, eu, todos nós precisamos entender esse significado para a gente poder combater melhor o bom combate. Tá bom? Por isso eu vou chamar a sua atenção aí para o verso 1 do capítulo 17 do livro de Êxodo. Tá bom? Então abre aí. Vamos abrir todos, você que está em casa também, quiser abrir na sua Bíblia, na sua versão eletrônica ou em hard copy da Bíblia, na sua versão. Eu vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada, Êxodo 17, 1. Encontramos? Quem está aqui presente? Encontramos? Encontramos? Faz assim, ó, animar um pouco, né? Faz assim, um pouquinho de movimento faz bem. Esse tipo de movimento físico, tá? Com calma. Bom, então, 17:1 de Êxodo diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Zim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. Mas ali não havia água para o povo beber. E às vezes é assim, meus irmãos, a gente se sente sem água. E a água é o elemento essencial para que haja vida. Você pode até ficar vários dias sem comer, mas sem beber água, você não fica. Tá? Isso mais agravado ainda pelo fato de estarem aonde? No deserto. Esse povo. Né? O deserto, a gente sabe, é um lugar muito seco. E quem anda pelo deserto, no meio do calor, da aridez, porque o deserto é muito quente e muito árido, busca encontrar o quê? Busca encontrar um lugar de consolo, um lugar de descanso, um lugar de parada, como está escrito no que a gente leu, um oásis no meio desse calor e dessa aridez. A palavra Refidim, que é o nome desse lugar até, quer dizer parada, lugar de descanso. Né? Seria tipo um graal, assim, ou um desses postos de estrada. Não vou cobrar royalty do graal, não, mas é um posto de estrada. Imagina, um oásis. Então você está procurando um lugar para descansar, você está viajando, caminhando, cansado no meio do calor, do deserto seco, você chega nesse lugar e não tem água. Onde você busca descanso, você busca refrigério, e aí você chega ali e não tem água. Imagina, você chega num posto desse de estrada, está doido para ir no banheiro, tomar uma água, não tem água. Agora imagina naquela situação, no meio do deserto, andando a pé. Então, diz então que esse povo não encontrou água nesse local, mas estava sim no lugar de espinhos, porque Zim, ou Sim, como está em Números 20, que é uma outra descrição desse mesmo episódio, né? Zim significa espinho. Então você está procurando refrigério e você encontra o quê? Você encontra espinho. Desanima qualquer um, desanima? Desanima, desanima mesmo. Né? Você encontra o espinho e encontra um vale seco de rio. Eles chamam de wadi, né? Encontra um vale seco de rio, encontra um wadi. Quantas vezes a gente não se sente assim, né? A gente está ali passando um calor danado na nossa vida, uma aridez, está buscando um lugar de refrigério, de descanso, uma parada na nossa caminhada difícil. E em vez de encontrar água, encontra espinho, encontra um vale seco de rio, não encontra um oásis. Né? Quantas vezes a gente está ali sem saúde, sem emprego, sem remédio, sem conforto, sem carro, sem casa, sem dinheiro, sem esperança, sem aquilo que nos dá suporte. Quantas vezes a gente não se vê assim? E nesses momentos, muitas vezes, a gente duvida,
e a gente contende com Deus. Muitas vezes a gente questiona, a gente duvida, a gente sente sede no deserto, se sente sozinho, se sente abandonado por Deus, e muitas vezes até coloca Deus à prova, usando as aspas apropriadas. Né? A gente sente-se tentado. Né? Como é que Beelzebu faz a tentação para o filho do homem quando ele leva para o deserto? Ele começa sempre assim: se és filho de Deus. E começa a tentá-lo, começa a confrontá-lo. E conosco não é diferente, porque nós também somos filhos de Deus por adoção do primogênito, que é Cristo. E você acha que o inimigo também não vai te levar para o deserto para você ser tentado? Vai, ele vai. E você acha que ele também não vai começar a te tentar da mesma forma? Ele vai começar do mesmo jeito a falar: se você é filho de Deus, faça isso, faça aquilo. Ou, por que isso não funciona? Por que que aquilo aconteceu? Por que essa doença? Por que esse problema? Por quê? Por quê? Por quê? E ele vai colocar você em xeque para que você contenda com Deus e coloque Deus à prova, porque é isso que ele quer colocar no teu coração. Ele quer colocar: se você é filho de Deus, então você é imune a esses problemas. Você vai chegar assim, tem só pedra e as pedras vão transformar em pão, e ele vai te colocar em tentação, em contenda com Deus, porque esse é o objetivo dele. Né? E ele vai te colocar também no coração, e você e eu, todos nós, né? A dúvida se Deus ainda está conosco. Por isso que ele começa: se você é filho de Deus, porque o pai não abandona o seu filho. Então você está aqui sozinho, jogado no meio desse deserto. Será que você é filho de Deus mesmo? Será que ele está com você? Será que ele existe? Tá? Nesse momento em que eles estão em Êxodo 17, o próprio Moisés passa por um momento de tristeza, um momento de desequilíbrio, que leva ele até a cometer um ato irrefletido, que custou, por esse momento de dúvida, a própria entrada de Moisés na terra prometida. Moisés, por causa do erro que ele cometeu, nessa situação em que ele foi colocado, se você vai lá em Números 20, está bem claro, Deus diz para Moisés: você vai falar para que saiam águas da pedra, e Moisés, ao invés de obedecer, ele vai e toca a pedra com o seu cajado, o seu bastão, porque era assim que ele tinha feito para dividir o Mar Vermelho, e outras situações ele tinha usado o bastão. Então, Moisés desobedece. Isso custou para ele. Então, mas Moisés estava passando um momento difícil também. Um momento de dúvida, de tristeza. Se você vê lá em Números 20, como eu disse, a passagem é análoga, você não precisa ir lá agora, mas diz que a irmã de Moisés, Miriam, havia morrido. E Moisés imagina: puxa, eu sou alguém que viu a sarça arder, alguém que transformou o bastão em serpente, alguém que profetizou pragas sobre o Egito e sobre o faraó. Eu fiz tantas coisas. Mas a minha irmã não sobreviveu para ver a entrada na terra prometida, como eu gostaria que tivesse visto. Dá para imaginar Moisés numa situação dessa? Não deve ter sido agradável para ele. Lembra que a irmã dele, ela era mais velha que ele, ela foi a menina que seguiu o quê? Seguiu de longe o cesto em que Moisés estava, até que esse cesto chegasse às mãos da filha de Faraó, e ela foi lá e ofereceu o quê? Os serviços da própria mãe, como ama de leite para Moisés. Então imagina a ligação que Moisés tinha com essa irmã. E Miriam tinha morrido. Né?
Então Moisés estava passando um momento de dificuldade. Não estava fácil para Moisés. A gente olha para Moisés assim, muita gente olha para o líder, né? E acha que está tudo certo. E que ele não passa pelas mesmas que a gente. Todos passamos. Todos passamos. Não é? Todos passamos. Tá? Mas Moisés feriu a rocha para obter água, ao invés de determinar que acontecesse conforme Deus tinha ordenado, age refletidamente, e isso até lhe custa. Mas ele faz isso também por quê? Porque o povo contende com Deus. O povo não estava nem um pouco, vamos dizer assim, satisfeito com a situação de, nesse lugar de parada, de descanso, terem encontrado um vale seco. Olha o que o povo diz aqui. Vamos ver o povo contendendo. Agora sim, lá em Números 20. Vai lá no verso 4 de Números 20. Você puder, eu não vou esperar muito, porque senão o tempo voa, né? Mas diz assim, verso 4 e 5 de Números 20. O povo dizendo para Moisés: E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Lugar onde não há semente, nem de figo, nem de vide, nem de romã, nem tem água para beber. Então, esse povo contende com Moisés e contende com Deus, e isso leva Moisés, que estava abalado e pressionado até a cometer um grande engano. Bom, está escrito que ao final, de fato, Deus proveu água da rocha. Depois de todo esse povo duvidar e contender. E por isso, porque foi um lugar marcante, um lugar que, ao invés de refrigério, de descanso, de uma parada agradável, foi um lugar onde o povo contendeu com Deus. Está escrito lá de novo, vai lá no verso 7 de Êxodo 17, você vai ver, que lá diz que esse lugar ganhou um nome, né? Um nome até composto, um nome composto. Está dizendo assim, 17:7 de Êxodo: E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Está o Senhor no meio de nós ou não? Né? Massá e Meribá significam tentação e conflito, em hebraico. Contenda, provocação, prova, discussão. É o lugar onde existiu dúvida do controle e mesmo da presença de Deus. Mesmo com a nuvem indo adiante, né? Desculpa, o fogo indo adiante e a nuvem indo atrás, e a arca, e o povo duvidou da presença de Deus. Porque eles perguntaram o quê? Eles não perguntaram se Deus os abandonou, eles perguntaram: está o Senhor no meio de nós ou não? Então a gente vê o nível de dúvida, de contenda e da dúvida da presença de Deus. O povo perguntava: onde é que está o Deus que nos retirou do Egito? Onde é que está o Deus que abriu o mar vermelho para que passássemos com os pés secos em seu leito? Onde está o Deus que destruiu o mais poderoso exército do mundo conhecido à época, que eram as hostes de Faraó? Tá? Não existia exército mais, talvez o exército chinês, mas estava muito longe. Mas era o exército de Faraó, era o exército naquele mundo conhecido deles ali. Né? Onde está o Deus que nos conduz com a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite e nos dá o que de comer a cada dia, o maná? Onde está esse Deus? É isso que o povo pressiona Moisés. O povo esquece. O povo não vê a presença de Deus naquele lugar. Né? E a gente pergunta: onde fica a nossa gratidão por nossa libertação, nossa salvação? Da mesma forma que aquele povo. Né?
É um momento de fraqueza. Um momento de fraqueza. E a fraqueza é inerente à condição humana. É muito fácil apontar para aquele povo. Só que aquele povo, meus irmãos, somos nós, porque nós somos o povo de Deus. Nós somos os filhos de Deus. E nós vamos para o deserto. E é muito fácil apontar o dedo para aqueles lá, dizer, eles ficaram 40 anos, morreram, entrou a próxima geração. Aquilo ali é exemplo para nós. Porque aquilo ali pode ser um eu, sou você, amanhã. Para todos nós aqui. Para cada um de nós aqui. Tá bom? Então, é importante a gente entender uma coisa. Que a gente tem momentos de fraqueza, a gente tem que lutar contra eles. A gente às vezes duvida, assim, da presença de Deus entre nós. Porque às vezes a gente vai lá embaixo, né? E é nesse momento de fraqueza que a gente tem que vigiar muito. Por quê? Porque no momento de fraqueza vem o inimigo e nos ataca. Vem o inimigo contra nós. Lê lá o verso 8 para você ver. O que é que diz? Diz assim, então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Não é isso que está escrito aí? Em sua versão talvez possa ter variantes da língua, mas em essência é isso, não é? Bom, os amalequitas vieram e atacaram Israel em Refidim. Quem eram os amalequitas, gente? Os amalequitas, em duas palavras, a gente pode defini-los como nômades saqueadores. Tá? Nômades saqueadores. O que eu quero dizer com isso? Bom, são gentes sem terra, porque são nômades. O nômade não se fixa em lugar nenhum. Né? E a gente passa a entender esse povo, que são pessoas, esse povo é descendente de quem? De Esaú. Ameleque, que dá nome aos amalequitas, era neto de Esaú. E quem foi Esaú? Esaú foi aquele irmão de Jacó que relegou, desobedeceu, desprezou as promessas de Deus e abriu a mão da herança da terra que Deus tinha prometido para Abraão. Por isso que eles ficaram sem terra, ficaram nômades andando pelo deserto onde eles pudessem saquear. Ficavam procurando gente disponível para ser roubada, para eles matarem, roubarem e destruírem aquilo que fosse possível. Espiritualmente, o que eles estão representando aqui? Eles estão representando o inimigo das nossas almas. Eles, inimigos do povo de Deus, representam o inimigo das nossas almas, ladrão, salteador, nômade. Por quê? Porque ele é sem lugar de descanso. Ele foi expulso junto com o terço desobediente do lugar de adoração, para que andasse pelo mundo, saqueando, roubando, destruindo os incautos. E ele que ataca quando a gente está em dúvida, sem água, no meio do deserto. Tá? Mas eis, meus irmãos, que a água é a representação da palavra do Senhor. A palavra de salvação. Né? A mulher samaritana que vira para Jesus, o grande mestre diz o que para ela? Para ele? Dá-me, Senhor, dessa água, para que eu viva, para que eu não tenha sede novamente. Porque Jesus é maior que Jacó, que deu aquele poço. Jacó é irmão de Esaú, né? Então isso quer dizer que a gente pode sim prevalecer contra o nosso inimigo. Mesmo que ele nos ataque no meio do deserto, quando está faltando fortaleza para a gente. Porque Deus nos dá uma forma de vencer. E é isso que é importante, isso que eu gostaria que você guardasse hoje do que nós vamos dizer. E olha só, o verso 10 e 12 de Êxodo 17, diz assim: Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés
Arão e Hur subiram para o alto do monte. E quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, esse abaixava a mão, os amalequitas venciam. E quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro, e assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. O que é que esse texto quer dizer? Bom, então, uma das... De hebraico é uma língua interessante, que ela tem várias formas de abordar os termos, tá? Então, a gente viu, né, que uma forma de traduzir o termo Beuzebu é Senhor das Moscas. Uma outra forma de traduzir Beuzebu é dominador de alturas. Por quê? Porque é um bicho que voa. É um bicho que voa, tá? Então, o que a gente vê aqui? Enquanto Josué luta no vale, Moisés, Arão e Hur, que são sacerdotes levitas do Senhor, sobem ao alto do monte, para as alturas, tá? Os lugares altos, para onde? O que diz a palavra de Deus? Eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra e os montes. Né? Então eles subiram para que pudessem, não por causa do monte em cima, que eles pudessem estar mais próximos de Deus, tá? Para elevar os olhos para Deus, para que de Deus viesse-lhes o socorro. E aí a gente aprende a primeira lição importante do que a gente vai falar hoje. Não adianta lutar sozinho contra o salteador no vale. Não adianta você pelejar contra os amalequitas no vale. Lá no vale seco, no Uade. A gente tem que lutar contra os principados e as potestades nos lugares celestiais, nos lugares altos. E é isso que Moisés, Arão e Hur foram fazer com os braços levantados ali. Eles estavam se colocando diante de Deus, se colocando diante do Senhor, para que não pelejassem apenas com as suas espadas e os seus escudos, mas que pelejassem também espiritualmente em oração. Porque ali, então, é que a batalha é ganha. Tá? A gente vai no médico, a gente vai no hospital, a gente vai na clínica, a gente faz exame, a gente faz fisioterapia, a gente faz tudo que está no nosso alcance. Isso é fazer o quê? É lutar no vale. Você não pode deixar de lutar no vale. Você tem que lutar no vale. Por quê? Porque a gente tem que enfrentar o salteador, sim, no vale. Como Josué lutou no vale. Mas a gente também tem que, como Moisés e Arão, elevar os nossos olhos para os céus, orando no monte e ficar firmes até o pôr do sol, até o ciclo acabar. Porque tudo é cíclico. Então, até esse ciclo acabar, a gente tem que permanecer como? Firme em oração. A gente tem que permanecer firme em oração. Não adianta a gente ficar no vale se debatendo e esquecer de subir para o lugar alto para alcançar a Deus. Também. Tá? E às vezes a gente erra nesse sentido. A gente esquece. Né? Moisés diz assim para Josué no verso 9, a gente leu 10 a 12, mas eu vou ler o 9 aqui. Diz assim para Josué: eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. O que quer dizer isso? O bordão é o cajado, né? O cajado de Moisés. O cajado era usado por Moisés para quê? Dentre outras coisas, para apoio. A gente precisa de apoio. Tá? A gente precisa do apoio de Deus, tá? A gente precisa da ajuda de Deus, a gente precisa do suporte de Deus, que vem de quem? O cajado é um tipo de Cristo, que é o nosso socorro, o nosso suporte, a nossa ajuda, também é o nosso estandarte. Porque o que é um estandarte? É porque em português
As Bíblias vocês vão ver que traduzem muito como bandeira, mas não é necessariamente uma bandeira como a gente imagina, uma peça retangular de pano. Mas é também no sentido de estandarte. Por exemplo, os romanos, eles não tinham bandeira nas tropas deles. Eles tinham o que eles chamavam uma águia. O que era isso? Era um poste, meio que em forma de cruz, com a parte de cima bem curtinha, como se fosse um T. E em cima do T tinha o quê? Tinha uma águia e o número da legião. Então, se fosse a 20ª legião, 20 em romanos, o que é? São 2x. Então, tinham 2x e uma águia em cima. Isso era um estandarte. Então, o bordão de Moisés também era a insígnia, o estandarte do chefe do povo. Que naquele tempo era Moisés? Não, era Deus, porque não era o povo de Moisés, era o povo de Deus. Tá? Por isso que Moisés fala, o bordão de Moisés? Não, ele fala, o bordão de Deus estará na minha mão. O estandarte estará na minha mão. O apoio estará na minha mão. Tá? E a gente viu também, fala o quê? A pedra, Moisés se coloca em cima de uma pedra. Tá? Para se suportar, para descansar. A pedra também é a pedra que os construtores rejeitaram. Essa é a pedra angular que é Cristo. Então vocês veem que Moisés sobe no monte e ele avisa Josué. Josué, Deus está comigo. Ele diz, Moisés, eu tenho o suporte de Deus. Tá? São tipos de Cristo na nossa vida hoje em dia. A gente tem o suporte, a gente tem o descanso que Cristo nos dá quando a gente não aguenta mais. A gente olha assim, eu não consigo nem orar. A gente vê lá embaixo Josué se pegando e a gente quer subir para o monte. No meio do caminho, não aguento, não consigo orar. Então, nessa hora, você tem que fazer o quê? Pega o bordão e vai subindo com a ajuda do bordão, do cajado, do estandarte, que você vai chegar lá em cima. Moisés não era menino. Moisés já era idoso. Moisés já era idoso, mas subiu, pegou o bordão e foi até lá em cima. Chegou lá em cima, ficou em pé até o pôr do sol, que foi o tempo necessário. Ele estava cansado? Estava. Mas ele usou o quê? Ele usou a pedra para descansar, a pedra adequada para descansar. Né? Então, o fato, meus irmãos, é que as mãos ficam pesadas. A gente cansa. Parece que a gente vai desistir, tá? Tanto no manejo da espada no vale, que a gente olha, a vida de Moisés está difícil. Imagina de Josué, lá embaixo também. Josué, se é até o pôr do sol, significa que Josué pelejou por algumas horas. Uma espada metálica, um escudo também não são leves. Ele também devia estar cansado, tá? Então também não dá para desistir no manejo da espada, tá? Também não pode desistir com as mãos levantadas em oração, tá? Os dois e nós combatemos juntos. Cristo está com a gente, Cristo está conosco, Ele é o nosso estandarte. A gente peleja no vale e no monte a gente suporta as mãos uns dos outros em oração. Tá? E no vale, um usa o seu escudo para defender o outro que está do seu lado. É a melhor maneira de você batalhar com espadas e escudos. Os romanos faziam isso muito bem. É criar uma formação onde você consegue fazer com que um ajuda o outro que está do lado. Então a gente tem que manter essa coesão. Por quê? Porque Cristo está com a gente. Ele é o nosso estandarte. A gente peleja no vale, peleja no monte, a gente suporta um ao outro. Né? Diz aqui, né, que a palavra de Deus, que de um lado e de outro, Arão e Hur seguravam as mãos de Moisés. Não segurava também aqui assim. Não, segurava como? Segurava bem alto para combater o inimigo que quer dominar os lugares celestiais. O inimigo ele quer dominar os altos, os lugares altos. Tá? No sentido de lugares celestiais.
Tá? Mas a gente tem que lutar em oração, em dedicação e em fé, porque a presença de Deus está entre nós. Jesus Cristo é Emanuel, que significa Deus conosco, que é o Senhor no meio de nós. O Senhor no meio de nós. Então, o Senhor está no meio de nós ou não? Ele está. Emanuel é bem presente nas nossas vidas. Ele veio e Ele está conosco e Ele virá nos buscar. Ele virá nos buscar. Tá? O Senhor está no nosso meio. Isaías 41:6 diz alguma variante assim, dependendo da tradução. Um ao outro ajudou e a ele disse, seja forte. Tá? Que é exatamente a ideia que nós estamos passando aqui. Um ao outro ajudou e a ele disse, esforça-te, ou seja forte. Um fortalece o outro, seja no vale, seja no alto do monte. A gente não pode desistir, a gente tem que se apoiar, tá? Como Josué, nós temos que ser fortes e corajosos, né? Porque assim, o Senhor determina para esse homem ainda jovem, mas um pouco mais adiante, o Senhor fala isso para Josué. O Senhor fala para Josué, esforça-te e tem bom ânimo, ou em algumas traduções, seja forte e corajoso, no verso 6 do capítulo 1 do livro de Josué. Tá? Sendo forte e corajoso, esforçando-se, tendo bom ânimo, assim nós vamos herdar a terra que o Senhor tem preparado e que nos foi prometida. É o único jeito. A gente tem que se esforçar, a gente tem que ter bom ânimo, a gente não pode desistir, a gente tem que ajudar a quem está ao nosso lado de manter as suas mãos altas em oração ou protegê-lo com a nossa espada e o nosso escudo quando estamos lutando no vale. Por quê? Porque Jesus venceu e Ele prometeu que nós venceremos também. Né? E Ele é o comandante da nossa salvação, lutando no vale seco, lá no Ade, as nossas batalhas, porque Yeshua é tradução de hebraico tanto para Josué quanto para Jesus, é a mesma palavra, tá? E Jesus também é o nosso intercessor, lá no alto, para que a nossa fé não desfaleça, tá? Não desfaleça a nossa fé. Ele fala, eu vos enviarei um outro consolador. Mas se ele envia outro é porque ele é um consolador nosso também. Então nós temos o Espírito Santo presente nas nossas vidas. Nós temos Jesus para nos consolar, para nos trazer água quando falta, para enviar o anjo como foi enviado para Elias, quando Elias desfaleceu no meio do deserto e o anjo trouxe água e trouxe pão para ele chegar no final da sua jornada. Amém? De fato, se a gente pega agora o verso 13 de Êxodo 17, diz assim, está escrito, e Josué destruiu os amalequitas a fio da espada. Não está dizendo ele venceu, não está dizendo que os amalequitas recuaram, está dizendo assim, Josué destruiu os amalequitas a fio da espada. Porque é assim que a gente destrói o salteador, é assim que a gente vence as batalhas nos lugares celestiais. Com oração para o céu e com luta no vale. Né? E um toque final que diz aqui, diz que a gente vence a fio da espada. A palavra de Deus é espada afiada de 2 gumes que separa juntas e medulas, como está em Hebreus 4:12, né, que diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus nos permite saber no momento da batalha aquilo que está no nosso coração. Tá? Será que o Senhor está no nosso meio? Não está? Será que nele confiamos? Numa pandemia temos lutado contra o saqueador e o dominador? No vale e nos lugares celestiais? Ou será que a gente tem desistido?
Nessa passagem, Deus quer nos ensinar que a gente pode vencer. E Ele nos dá uma estratégia para isso. Ele nos ensina como alcançar a vitória contra o saqueador e contra aquele que deseja ser o dominador dos lugares altos. Mas está nas nossas mãos essa vitória. E é por isso que no verso 15, como lembrança da importância desse ensinamento, diz aqui que Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é a minha bandeira, que é Jeová Nissi. Tá? Poderia ser também O Senhor é meu estandarte. Tá? O Senhor é meu símbolo, minha insígnia. O Senhor é meu comandante. Tá? Então, nos campos de batalha antigos, né, a bandeira, esse estandarte, ou a águia romana, era o local onde os combatentes podiam se orientar no meio do caos da batalha. Imagina aquele caos, aquele monte de gente se pegando. E aí você tinha que saber, eu estou indo para onde eu vou? Você tem que saber. Você olha para o estandarte do exército e você vai para lá. Se o estandarte avança, você avança. Se ele vai para a esquerda, você vai para a esquerda. Se ele vai para a direita, você vai para a direita. Tá? E o estandarte onde ficava quem? Ficava o comandante. E ele é o símbolo que leva à vitória, de onde provém as ordens de combate. Então, até hoje a gente tem as brincadeiras infantis, onde a gente toma a bandeira do adversário, e aí a gente ganha a batalha, não tem? A gente brincava disso quando era pequeno, tinha até uns joguinhos de tabuleiro também, você tomava a bandeira, né? Por quê? Porque tomar a bandeira do adversário significa ganhar a batalha. Tá? Ferindo-se o pastor, as ovelhas se dispersam. É isso que o inimigo quer fazer. Tá? O inimigo milita contra as hostes do Senhor para contender contra o seu ungido, que é a nossa bandeira, o nosso estandarte. É isso que o inimigo quer fazer. Ele nos ataca para tentar nos retirar do nosso caminho para a terra prometida. Para a gente se perder no meio da batalha e de não saber onde está o estandarte. Para tentar, se ele puder, ele tenta capturar a nossa águia. Tá? Porém, a gente tem vitória, porque o Senhor Jesus é o nosso estandarte, né? A nossa bandeira, como eu disse, é Jeová Nissi, a nossa águia do nosso exército, porque Ele é o Senhor dos exércitos, em quem nós nos congregamos, né? Congregar significa justamente ajuntar, significa estar próximo. Então a gente tem que se congregar, a gente tem que se ajuntar nessa bandeira. Não estou dizendo para você fazer isso fisicamente nesse momento, né? Porque não é isso. Eu estou dizendo, em termos espirituais, a gente não pode se afastar uns dos outros, porque isolamento social não é distância espiritual de Deus, né? A gente tem que se aproximar de Deus, e se todos nós nos aproximarmos de Deus e de Cristo, automaticamente estaremos próximos uns dos outros. Né? A gente tem que erguer as mãos e nos suportar juntos. Tá? Temos que nos suportar, nos ajudar, para que a gente seja forte nesse momento. Né? Nos suportar, nos dar suporte juntos. Né? Porque a vitória do ungido de Deus já foi obtida nos lugares celestiais. Cristo vive, ele venceu o mundo, venceu a morte, venceu a serpente, e nós vamos vencer também, porque Deus está no controle, tá? Os tempos podem ser maus, terminando. O tempo pode ser mau, pode ser tempo de prova, tempo de luta, mas ainda que nós sejamos provados, nós somos purificados pelo fogo, e no fogo como ouro e prata. Quando a gente passar pelo fogo, Isaías profetiza que nós não nos queimaremos. Não é isso? Nós não nos queimaremos. Pedro, em 1 Pedro 4, ele adverte para que a gente não se assuste com a provação que surge entre nós como fogo ardente. Porque o objetivo dessa provação é provar a nossa fé. Tá? O Senhor não esquece de nós, os seus pequeninos. Nós somos os pequeninos do Senhor. Tá? Nós somos o seu povo e Ele é o nosso Deus.
Ele não se esquece de nós, tá? Eu vou terminar aqui, vou ler um verso que é Zacarias 13:9, justamente sobre isso. Que diz assim: farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Essa gente invocará o meu nome, e eu a ouvirei e direi: eis o meu povo. E eles exclamarão: o Senhor é meu Deus. Que em hebraico é Yahvé Elohim. Tá? Então vai chegar o nosso momento de vencer essa prova, porque o Senhor está nos observando. E nós vamos ser, diz aqui que o rebanho é pequeno, e aqui fala o terço, né? O terço. Eu creio que todos nós vamos ser o terço vencedor. Quantos mais puderem estar nesse terço, assim faremos para lutar para que estejam nesse terço e sejam purificados, porque só vai entrar no céu quem for purificado, como a prata e o ouro são provados pelo fogo, porque aí Deus vai olhar para esses e vai dizer: eles são meu povo. E que a gente possa dizer, que você possa dizer nessa noite, você possa dizer nessa noite, tá? Yahvé Elohim, o Senhor é o meu Deus. Não esqueça disso, não desista. Nesse momento de dificuldade, não desista, não desanime. Continue lutando no vale como Josué. Mas também suba para o monte como Moisés. E não vá sozinho, leva Arão e leva Ur com você. Tá? Porque às vezes a gente acha que a gente pode fazer sozinho tudo. Josué não estava sozinho, nem Moisés. Antes de tudo, eles tinham o bordão, né, o cajado, o estandarte, e eles tinham uns aos outros. Tá? Como eu disse, distância física não é isolamento espiritual. Isolamento social não é distanciamento espiritual. A gente pode estar junto, pode estar junto com Jesus Cristo, e quando estamos juntos com Ele, estamos juntos entre nós. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé para a gente orar. Desculpa o horário, mas que Deus esteja com todos nós. Que Deus esteja nos abençoando, nos guardando nessa semana. Que no final dessa semana, ao terminar esse mês ruim, nesse ano difícil, você possa dizer: Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, o Senhor é meu estandarte. Eu me ajuntei nesse estandarte, eu corri para o estandarte e lutei e venci, porque o meu Deus é vencedor. Ele venceu o mundo e eu venci também. Você vai vencer, isso é promessa. É promessa. Continue lutando. Mesmo que você esteja aí desanimado, cansado, olhando, estou no deserto, não tem água nesse uade aqui, esse vale seco. Para Deus não importa. Pode ter osso seco no vale. Ele pode fazer tudo e trazer à vida os ossos secos. Amém? Então vamos levantar as nossas mãos, como Moisés levantou as mãos naquele dia para orar e agradecer, porque o nosso Deus ouve as nossas orações, Ele recebe as nossas orações, Ele cuida de nós, Ele está no nosso meio, Ele é Emmanuel, Ele não nos abandona no dia em que vem o saqueador, mesmo no dia da dificuldade, mesmo quando a gente murmura, mesmo quando a gente desanima, mesmo quando as nossas expectativas não são satisfeitas e as nossas vontades pessoais são frustradas, mas as vontades de Deus são perfeitas e provadas. Por isso nós louvamos a Ti, Senhor, porque Tu estás conosco, Tu nos fortalece, Tu és a nossa fortaleza e o nosso refúgio nos momentos de luta e de tribulação. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, que está presente entre nós. Obrigado, Senhor Jesus, por essa noite, que nós possamos ir para casa com o Teu estandarte nas mãos, porque Tu és nosso Senhor, em quem confiamos, o Deus dos exércitos, das hostes celestiais, que vencem as hostes do inimigo. Porque Tu és o nosso Senhor, poderoso nas batalhas. Que possamos lutar e vencer, sempre confiando
em ti, na tua espada, a tua vara, o teu cajado, que nos trazem consolo, ainda que caminhemos pelo vale da sombra da morte. Te louvamos, Senhor. No nome do Senhor Jesus, agradecemos a ti por essa noite. E o teu nome seja louvado, engrandecido nas nossas vidas. Que possamos dar testemunho da tua presença. Que possamos suportar uns aos outros com amor. Que possamos, Senhor, combater o bom combate. E possamos entrar confiando como Josué na terra prometida, como Josué e Calebe. No nome do Senhor Jesus te louvamos. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz hoje e por todo sempre. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.